Qual é o grande mandamento na lei? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu trago para você um conteúdo que não faz parte de nenhuma série, não é um sermão, é só uma reflexão a respeito de uma questão muito interessante, muito importante, que tem que ver com a resposta que Jesus deu à pergunta de um fariseu que o interpelou, perguntando sobre qual é o grande, o maior mandamento na lei. Eu vou ler aqui a versão do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 34 a 40. Como eu já falei, né, isso aqui não vai ser um sermão, vai ser só uma reflexão em cima de algumas questões aqui, que eu julgo pertinentes, tá? E aí, a palavra de Deus diz assim: os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu não quero tornar a minha reflexão aqui uma reflexão denominacional, vamos dizer assim. Mas eu queria ilustrar um pouco assim de algumas questões que têm a ver com esse texto, em função de algumas discussões a respeito do adventismo do sétimo dia. Tudo bem? Então o que acontece? Por causa da ênfase adventista na guarda do sábado, muitos adventistas e muitos críticos do adventismo concluem que o sábado, na visão dos adventistas, é o maior dos mandamentos de Deus. Tudo bem? E às vezes é difícil dizer para as pessoas que isso não é verdade. Porque a verdade é que, sim, os adventistas colocam uma ênfase na guarda do sábado acima de qualquer outro aspecto da lei de Deus. E é natural que então exista essa percepção de que este mandamento está acima, dentro da hierarquia de percepção teológica das coisas, dentro da mentalidade adventista. Por exemplo, a igreja adventista não é a igreja adventista do amor, é a igreja adventista do sétimo dia, certo? Então, o sétimo dia é mais importante do que o amor, alguns poderiam concluir. Mas também é verdade que as coisas não são tão simples assim, porque o que explica a ênfase adventista na guarda do sábado é a percepção de que o sábado é um dos 10 mandamentos, sendo um mandamento negligenciado, esquecido, não cumprido, como se fizesse parte de uma categoria de mandamentos inferiores na mentalidade dos cristãos de uma forma geral, a ponto de que você pode obedecer o mandamento do sábado guardando qualquer outro dia que não é o sábado. Na mentalidade de muitos cristãos é assim que funciona. Se você guarda o seu sábado no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, ou se a cada semana em um dia, ou se você tem períodos da sua vida que você tem que trabalhar todos os dias, e outros você tem o fim de semana livre ou não, ou você tem algum dia da semana que não o sábado livre ou não, tá tudo bem. Na mentalidade da maioria dos cristãos, funciona dessa forma. E se essa mentalidade da maioria estiver correta, o mandamento do sábado está errado. Ou não há necessidade, de fato, de se obedecer ao mandamento que diz para você guardar o sábado, santificar o sábado, lembrar-se do dia de sábado, e aquele papo como um todo. E o adventismo enxerga implicações muito ruins, né, nessa postura da maioria dos cristãos em relação a isso. Porque se qualquer outro dos 10 mandamentos fosse tratado da mesma forma, você traria sobre a igreja toda a corrupção da face da terra em nome, né, de argumentos assim, no mínimo questionáveis, né, que são os argumentos usados para
pregar a noção de que o sábado não precisa ser obedecido nos termos em que ele está posto nos 10 mandamentos, por parte dos cristãos, aquela coisa como um todo. Então, por causa dessa percepção adventista, existe essa ênfase bastante forte no sábado, existe inclusive uma visão de que o sábado vai ter uma posição no fim dos tempos, uma posição escatológica, e aí também gera um monte de discussões soteriológicas a respeito da pessoa que guarda o sábado, da pessoa que não guarda o sábado e tal, e tal, e tal. E no afã e na tentativa de defender a guarda do sábado e tal, o Adventismo coloca uma ênfase nessa questão que é percebida como, então o sábado é a coisa mais importante que existe. E, inclusive, isso gera algumas distorções muito pesadas, né, muito ruins, na verdade. Por exemplo, adventista que supõe guardar o sábado, que adultera, que mente, que rouba, que mata, que idolatra, que desonra pai e mãe, que cobiça, que, enfim, toma o nome de Deus em vão e transgride qualquer outro dos 10 mandamentos, mas o sábado tá ali na igreja guardando ali, bonitinho, né? Bonitinha. É uma coisa que é bastante incoerente, né? Mas no final das contas, existe um pouco disso em alguns círculos adventistas, né? Existem algumas pessoas assim que às vezes assim, a gente não sabe o que faz na igreja, assim, tipo, é interessante isso. E aqui o ponto não é dizer assim, se você não tem uma vida perfeita, você não pode ir na igreja. Não é isso. Mas, assim, existem coisas que estão muito além do nível do aceitável, assim, em termos de defeitos e pecados, né? Existem coisas pesadas, assim, da parte de alguns adventistas, né? Então, é uma questão muito interessante, assim. E aí tem essa percepção de que o mandamento do sábado é o maior e tal. E o que acontece? Por parte dos não adventistas, às vezes existe uma reação assim que eu julgo muito interessante, assim, muito intrigante assim na minha própria cabeça, né? Que é algumas pessoas assim que quando a gente começa a bater esse papo sobre a lei, ou o que é importante para o cristão na lei, muitos cristãos eles vêm com uma questão assim, não, guardar o sábado não é importante, basta você amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um argumento muito intrigante, muito interessante. E eu tenho pra mim assim que a pessoa que faz esse argumento, ela não faz a menor ideia do que ela está falando. E eu queria comentar sobre esse ponto específico assim desta noção de que não precisa guardar o sábado, não precisa guardar coisas assim desse tipo. Basta amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Bom, uma das questões interessantes assim a respeito do Novo Testamento, no que tange a essas discussões, é que a leitura dos evangelhos, daquilo que é a lei de Deus no Antigo Testamento em relação ao Novo, a percepção assim que você tem ao ler os evangelhos é que, na verdade, os mandamentos de Deus, eles não só não são negados, como eles são todos aprofundados, e eles ganham sentido e complexidade mais ampla e mais profunda no Novo Testamento em comparação com o Antigo Testamento. Tá? Que inclusive tem que ver com essas ênfases muito radicais da parte de Jesus Cristo, de que não basta você não transar com a mulher do vizinho, você não pode olhar com o menor desejo para a mulher dele, né? E isso não torna o adultério ok, é o oposto, né? Tipo, não é que a lei foi abolida, tipo, não tem mais o não adulterarás. Não, é que em cima do não adulterarás foi criada uma interpretação do tipo, você não pode nem olhar, não olharás. Entende? E o mandamento não adulterarás permanece intacto. Você não pode nem olhar, muito menos adulterar. Não é isso? E se olhar, já adulterou com ela, né? Com essa intenção impura. Certo? E esse padrão, ele segue em relação a vários dos outros mandamentos também. Então você tem a noção de que não basta você não roubar, não matar, não fazer isso e aquilo. Você não pode nem ter raiva, você não pode nem vislumbrar assim, a ideia de pegar o que não é seu. Enfim, tem um monte dessas questões
que são muito interessantes. Tá passando o carro aqui perto, aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo barulho ou não, mas vou tentar falar da forma que fique menos pior para vocês aí, mas Deus tenha piedade. Bom, tive que dar uma pausa aqui porque a barulheira estava gigante. Então tá bom. Vamos ver se eu lembro aqui onde é que eu estava. Então, quando você lê o Novo Testamento, o que você percebe é um aprofundamento, um alargamento da lei de Deus. Não uma superação, como se agora estivéssemos numa nova condição que não precisássemos mais do que vem antes, ou do que veio até ali, e coisas assim do tipo. Em relação ao sábado, da mesma forma, não existe no Novo Testamento nenhuma discussão que implique não guardar o sábado. As únicas discussões que existem é como guardar o sábado dentro desta perspectiva mais profunda, mais alargada, que é muito bem ilustrada na diferença da postura de Cristo em relação ao sábado em comparação com os fariseus. E aí é o dia do milagre, é o dia da cura, é o dia de fazer o bem, é o dia de socorrer as pessoas, etc. e tal. E isso tudo é colocado em cima do mandamento para santificar o sábado, não em substituição. O mandamento do sábado continua intacto, mas ele não é para ser o dia do legalismo, o dia meramente da fria adoração a Deus no templo, na sinagoga, onde quer que seja. É esse dia de serviço ao outro, de ajuda ao outro, de amor a Deus e ao próximo, enfim. Daqui a pouco a gente vai chegar nessas implicações. Mas o fato é que quando as pessoas usam o argumento assim de que agora não precisa guardar o sábado, porque basta amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, como eu estava falando antes, muitas coisas vêm à minha mente, assim, que na minha visão a pessoa não faz a menor ideia do que ela está falando. Mas vamos lá tentar escrutinar estas coisas. Quando Paulo foi confrontado com essas discussões, especialmente o Paulo mais maduro, que é o Paulo da carta aos Romanos, ele vai citar lá vários dos 10 mandamentos em Romanos capítulo 13, versos 8 a 10, e vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. E ali você vê claramente, inclusive, Paulo citando vários dos 10 mandamentos, inclusive dizendo que se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amar ao próximo como a si mesmo, tal, etc. É um texto bem interessante, que inclusive já começa a fazer a ponte entre esses dois universos, o universo dos 10 mandamentos e o universo do amor a Deus e do amor ao próximo. Porque o que acontece? A pessoa que supõe que ela pode transgredir o sábado e basta amar a Deus, talvez ela não esteja entendendo que parte do amor a Deus é expresso ao se guardar o dia que Deus falou para guardar e que Deus deu o exemplo de santificar desde a criação. De outra forma, em algum sentido, em algum aspecto, o conteúdo do que é amar vai começar a ficar um pouco etéreo, um pouco subjetivo demais. Isso pode ser bem ilustrado no aspecto do amor ao próximo, Se você ama o próximo porque você cobiça o que é dele, você o engana, você o rouba, você o mata, você o trai, você adultera, você desonra o pai e a mãe, você faz essas coisas todas. Afinal das contas, isso tudo é o oposto do amor ao próximo, seja o próximo seu pai, a sua mãe, o marido, a esposa, o filho, a filha, e as pessoas com quem você convive de uma forma geral, E tudo mais. E quem supõe que, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é um requisito mais simples de ser cumprido do que, guardar esses 10 mandamentos aí, em especial esse sábado aí, não faz a menor ideia do que está falando. E além dessas coisas estarem conectadas, eu queria ilustrar um pouco dessa problemática com algumas reflexões. Existem muitas pessoas no nosso mundo que não trabalham no sábado. Pessoas que estão em posição de poder e que às vezes podem, de fato, tirar o fim de semana para descansar. Tem trabalhos que não conseguem tirar o sábado para descansar. Mas algumas pessoas conseguem. Então imagina um político aí que trabalha
De terça a quinta, ele descansa sexta, sábado, domingo e segunda, tá? Fora de Brasília. E às vezes também não descansa, às vezes trabalha, né? Fora de Brasília também. Mas o fato é, se você tem um trabalho dessa natureza, você quiser não trabalhar no sábado, você não trabalha. Aí no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você negocia a propina. Mas no sábado você não trabalha. E existem outros trabalhos também, assim, o famoso trabalho das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, que em tese também permitem que os trabalhadores guardem o sábado. Claro que também existem muitos trabalhos que pedem o sábado, e às vezes dão o domingo, aí cada realidade, cada coisa, assim, cada área, é bem interessante. E existem também profissionais liberais que podem fazer mais ou menos a sua rotina de trabalho e podem tirar o sábado. E o fato é que tem muita gente que descansa no sábado e não trabalha no sábado, e isso nada tem que ver com amor a Deus nesses casos. Tem que ver com uma conveniência de um dia que a pessoa pode não trabalhar. E ela pode estar no sábado ali, não trabalhando, e não ama Deus, não ama o próximo, não ama a si mesma, e é isso, né? E a gente poderia ilustrar um pouco dessas mesmas questões em relação a outros dos 10 mandamentos. Pode ser que exista uma pessoa que não trai a sua esposa, não adultera, não come a mulher do vizinho, aquela coisa toda. Isso não necessariamente significa um hiperamor ao próximo, nem ao vizinho, nem aos outros, nem à própria esposa, nem a ele mesmo. É simplesmente também uma questão de que o cara está satisfeito na vida dele em relação às questões sexuais, não está aí nessa ânsia de sempre ter o próximo e a próxima parceira e conquistar todo mundo, e transar com todo mundo enquanto não morre e vai para o inferno, algo do tipo. Entende? Tem pessoas que não têm isso, assim, e que não traem os seus cônjuges, não é bem por amor, nem ao cônjuge, nem a si mesmo, nem a Deus, assim. Simplesmente em função de questões assim, de personalidade, de como que a sociedade funciona, como que é essa coisa dos múltiplos parceiros e parceiras, etc. Também tem pessoa que não rouba, mas não é por um motivo assim super altruísta de amor ao outro, assim. É uma questão, eu não quero ir pra cadeia, eu quero trabalhar aqui de boa, ganhar meu dinheiro de forma lícita, né? Como diria Chico Buarque, né? O malandro que é malandro trabalha de carteira assinada, não é isso? Eu discordo um pouco, mas enfim. Mas o que ele tenta ilustrar é que assim, a pessoa que quer ser malandra anda direitinho não vai dar problema para ela, entendeu? E mesmo que não trabalhar de carteira assinada, trabalha uma coisa lícita, ganha um dinheiro lícito e não se incomoda com nada. Esse é o verdadeiro malandro. O malandro é o cara que tá fazendo merda e vai passar 20 anos na cadeia. Olha que lindo esse malandro, né? Além de malandro, é burro, no caso. Então tem um pouco dessas questões. E o fato é que você pode pensar bastante a respeito de tudo isso e entender que é possível uma pessoa ter até um elevado grau de concordância da sua vida com os 10 mandamentos em determinados aspectos. Fora, assim, talvez o primeiro mandamento, né, não ter outros deuses diante de Deus, né, que aí pressupõe uma relação muito íntima com Deus mesmo, assim, né? Mas fora aí, tirando esse primeiro mandamento de jogo, tem pessoas que podem não adorar ídolos, aí tomar o nome de Deus em vão também é uma coisa, né, que aí demanda uma relação com Deus. Tirando então o primeiro e o terceiro mandamento, tem pessoa que pode lá não adorar a imagem, não trabalha no sábado, tem uma relação mais ou menos ok com o pai e com a mãe, não mata, não rouba, não adultera, não mente, não cobiça, apesar de que mentira também é um negócio muito complicado, é muito difícil as pessoas evitarem e tal. Mas que em ampla medida assim, são pessoas ok, mas que não é o motivo assim, que faz aquela vida, entre aspas, em harmonia com a lei de Deus, assim, é o amor. Pelo contrário, assim, são conveniências, são convenções sociais, são não querer se incomodar e já ter uma vida numa estrutura de um mundo que já tem meio que uma moral, entre aspas, judaico-cristã, e que vida leva eu, e é isso aí, entendeu? E é isso. Agora, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é um negócio muito, muito, muito maior do que isso. Inclusive na própria relação com esses próprios mandamentos, né? Uma coisa é você não adulterar porque você está satisfeito na sua casa e blá blá blá, mas você imagina o amor profundo pela esposa, o amor profundo pelo vizinho, pela mulher do vizinho, de maneira que você sequer cogite olhar para a mulher com uma intenção ruim. E que isso tem que ser o amor por ela,
Entende? Você tem que amar a mulher do seu vizinho. Inclusive se ela for 1000 vezes mais bonita que a sua mulher. E não ter nenhum tipo de atração por amor a ela. Nenhum tipo de olhares ou nada do tipo de pensamentos, intenções e etc e tal que vá conduzir a alguma coisa do tipo por amor a ela, por amor ao marido dela, por amor aos filhos dela. E não só dela, como de todas as outras pessoas na face da terra. Né? Tipo assim, porque o próximo não se limita a quem mora do lado da sua casa, e inclui a família humana inteira. E se alguém acha que isso assim é uma coisa simples, não basta fazer essa coisinha aqui, não precisa fazer essa coisa toda aí de guardar esses mandamentos aí. Tá muito equivocado. A noção de amar a Deus e amar ao próximo é uma noção muito difícil, muito complexa, muito grande. E que a gente já está podendo ilustrar um pouco aqui na relação com algumas coisas, né? Da mesma forma, você não adultera lá porque você ama o próximo, você não rouba porque você ama as pessoas. Que tipo de implicação isso poderia ter na ação de um agente público, na ação de um agente privado, na ação de uma pessoa assim que evita qualquer tipo de desonestidade? Não é meramente assim uma coisa egoísta do tipo, eu não quero ir pra cadeia, eu sou um malandrão. Não é isso. Tipo, é um profundo amor pelas pessoas e isso transborda para aquilo que pertence às pessoas. Eu não quero o que não pertence a mim. E eu quero tratar com todo o cuidado e carinho e amor o que é do outro, não só o meu. E não só porque eu quero que o meu seja tratado desta forma, mas porque eu amo o outro, eu me importo com o outro. Tipo, é uma outra lógica, é uma outra realidade, assim. Inclusive também essas questões assim da mentira, né? Ser pego em mentira é uma coisa muito vergonhosa, assim, mesmo que todos nós seres humanos às vezes tenhamos um pouco de dificuldade com esse aspecto, no sentido de que é difícil a gente ser totalmente sincero, totalmente transparente a todo momento com todo mundo. Então em alguns contextos nem que a gente não minta e engane, a gente omite, a gente fantasia um pouco as coisas, a gente coloca as coisas de uma forma que não é a exata descrição da realidade. Muitas vezes isso é uma coisa que a gente faz... a gente tenta assim não mentir para não ser pego, para não ser desmascarado, para não ficar uma situação chata assim de mostrar que a gente está ali enganando e mentindo as pessoas. Mas o amor ao outro, o amor à verdade, assim, é uma coisa muito maior do que esse sentimento do tipo não quero ser envergonhado por falar uma mentira aqui ou ali, entendeu? Enfim, que muitas vezes é o que move as pessoas a tentarem assim ser mais honestas possíveis assim com as palavras. É tudo interessante de se pensar. E eu estou dando bastante exemplo dessa coisa do amor ao próximo, né? E as pessoas pensam assim, não, realmente, Ezequiel, amar o próximo é uma coisa difícil, assim, né? Mas amar a Deus é uma coisa mais fácil, né? E eu sempre penso em lê do engano, viu? Sim, amar o próximo é um desafio gigantesco, assim, né? Inclusive essa coisa do amar a nós mesmos, né? Putz, cara, é um desafio enorme, assim. Mas quando a gente fala de amar a Deus, as coisas não se tornam mais simples. Porque assim, por exemplo, todas as desgraças que já existiram na sua vida particular, na minha vida particular, ou no mundo de uma forma meio que geral, estão debaixo da autorização, da permissão, da presença de Deus, do consentimento divino. Esse consentimento não quer dizer que Deus tem prazer nessas coisas, que Deus é mal, que Deus gosta que as pessoas façam mal e sofram e se deem mal. Não é uma coisa simples assim, tá? Mas o fato é que se Deus não permitisse as coisas ruins acontecerem, elas não aconteceriam, tá? Pode ter uma boa intenção por parte de Deus ao permitir as coisas ruins, as coisas podem ser mais profundas e complexas do que a gente pode abarcar, e a gente não pode fazer julgamentos assim muito superficiais em relação a essas coisas, não. A gente não deveria tentar fazer julgamentos superficiais sobre essas coisas. Mas sempre permanece o fato. Tudo que acontece, de alguma maneira, há um consentimento divino. E aí, você é capaz de amar Deus que consente com todo o mal na sua vida particular e na vida das pessoas em geral?
Então você para olhar assim os problemas de saúde física, mental, espiritual, problemas com grana, problemas na família, e assim você começa a intuir, você começa a ver, você começa a perceber, você começa a receber relatos do caos que é a vida humana. E tanta morte, tanta desgraça, tanta mentira, tanta corrupção, tanta malícia, tanta vaidade, tanto orgulho, tanta agressividade, tanta traição, tanta merda, assim, é um negócio infinito de merda, é um esgoto ao céu aberto, ao universo aberto, assim, e tudo é permitido por Deus, né? E como é que você ama Deus nesse contexto? Então Deus permite você perder sua mãe, seu filho, ter câncer, morrer de fome, enfim, toda e qualquer coisa horrorosa que você puder imaginar na face da terra, e ainda assim você, como Jó, não atribuir a ele erro algum e amar ele de fato, assim, não meramente como quem tem uma espécie de gratidão pelas coisas boas, aí me deu a vida, aí eu tenho tudo de bom aqui, minha vida não tá tão ruim quanto a de outras pessoas, aí tá bom. Não é uma coisa simples, assim, essa coisa de amar a Deus, entende? É uma coisa muito profunda, assim, da natureza da relação entre a gente com Deus, assim. E que também é um pouco parecido nesse aspecto com o amor às pessoas, né? Um amor superficial, assim, do tipo, eu gosto de todo mundo que não me incomoda, é uma coisa simples. Então, tipo, se Deus aqui não tá me incomodando, é simples, meio que, tipo, entre aspas, gostar dele. Mas quando você começa a se aprofundar em Deus, nas pessoas, em você mesmo, e você encontra essas coisas com as quais você discordaria de Deus, Senhor, acho que o Senhor não devia ter deixado eu passar por isso, era só estalar o dedo e eu não tinha ido por esse caminho, tinha ido para o outro, tinha evitado esse e aquele sofrimento, por que o Senhor não me avisou, por que o Senhor não me ajudou, por que o Senhor não interferiu, por que o Senhor não fez um milagre, por que o Senhor não fez isso e aquilo? Quando você entra nesse tipo de questão, você começa a perceber que mais cedo ou mais tarde você vai encontrar uma pessoa que não é a sua serva, que faz tudo do jeito que você quer, na hora que você quer, como você acha que deveria ser para o seu bem particular. E amar essa pessoa que poderia te dar tudo que você quer e que não te dá, é um desafio gigantesco, é uma coisa assim que não é uma coisa simples. Eu amo a Deus e olha que simples. Você ama a pessoa que é a responsável em ampla medida pelo seu sofrimento. Inclusive porque Deus ele faz a gente experimentar esse sofrimento para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para a nossa educação na justiça, no amor, na fé, na verdade. E muitas vezes essa é uma disciplina dura, é uma disciplina complicada, é uma disciplina ruim do ponto de vista do imediato, quando Deus nega o que eu quero, quando Deus diz para mim não e etc. Claro, depois com o tempo você vai entendendo, você vai percebendo que provavelmente, na realidade, Deus tinha boas intenções para não fazer o que você queria e para permitir certas coisas, mesmo que elas pareçam muito pesadas e muito sem sentido e muito ruins. E aqui não vai a relativização de nenhum mal, né? Você tem que enxergar o mal na sua essência e entendê-lo como permitido por Deus, ainda que também é importante você ter uma noção de que haverá a superação daquele mal. O mal não é e não será eterno. Então isso também ajuda a gente a lidar um pouco com essas coisas de uma outra forma, porque se você imaginasse que o mal seria eterno ou será eterno, aí você entraria em parafuso assim, de forma bem real. Tanto que a maioria das pessoas que acreditam em inferno eterno, elas nem param muito para de fato pensar nisso, e inclusive nesse aspecto elas não amam Deus assim de todo o coração e realmente se dedicam a pensar nessas coisas, porque elas iriam encontrar um Deus imundo, imoral, que não mereceria respeito, muito menos amor. Mas como elas têm uma relação superficial, elas acham assim que é justificado um pouco na ira que elas têm, o merecimento que os outros sofram e tal, e ela não para pensar nas implicações daquilo tudo. Porque falta o amor a Deus mesmo, assim, né? Inclusive, muitos dos problemas doutrinários assim, do cristianismo e das pessoas em geral e tal, elas têm que ver um pouco com falta de amar a Deus de todo o coração, de querer saber mais, de querer entender melhor, de querer ter uma melhor visão a respeito das coisas.
E é muito triste, assim, é muito complexo quando você identifica isso, né? E você enxerga o mal, né? E no final é o mal que Deus permite, né? Claro, tem razões complexas, tem a própria história do diabo, Adão e Eva, e cada um de nós que também temos as nossas culpas e os nossos males, então, tipo, em certo sentido, se Deus não permitisse nenhum mal, eu e você seríamos tolhidos de ter feito muita coisa na nossa vida que a gente fez, e a gente pode achar que seria bom se assim fosse. Mas no final das contas, os males que nós fizemos na nossa vida também nos ensinaram algumas coisas que se a gente não tivesse feito, a gente não teria aprendido. Então, bom que fez, bom que já não faz mais, bom que passou e bom que hoje nós somos pessoas mais maduras. Isso é muito bom. Mas se Deus não permite aquele primeiro mal, o seu primeiro erro, para você ter toda essa experiência, você não amadureceria, você não cresceria. Então, é importante intuir que Deus tem uma sabedoria absurda ao lidar com essas coisas, uma maturidade absurda ao lidar com essas coisas. Então não há nenhum tipo de prazer ou admissão do mal em Deus. Deus é absolutamente puro e perfeito e sem pecado. E Ele quer que a gente também seja desta forma. E a gente não é, porque estamos envolvidos nessa grande merda que é o pecado e que contamina todas as coisas. E amar a Deus, e amar ao próximo, e amar a si mesmo é a coisa absolutamente mais difícil, né? E aí a gente pode terminar falando um pouco do amor a nós mesmos. Ser egoísta não é difícil, mas amar a si mesmo é difícil. Porque as pessoas às vezes confundem o amor a si mesmo com o egoísmo, né? A pessoa que só se preocupa consigo e tal, e etc. Mas não é simples assim. O egoísmo, ele tem um quê de autopreservação em alguns contextos, da pessoa fazer a vontade dela, da pessoa estar centrada nela mesma. Isso é verdade. Então, alguma dose de egoísmo é meio que inescapável, assim, da realidade tal qual ela é hoje. Mas, quando o egoísmo ele começa a ser a força motora da vida, ele já não implica mais em o bem a si mesmo, mas em dispor de si mesmo da maneira como se quiser. Então, se quiser ser imoral sexualmente, se quiser usar drogas, se quiser beber, se quiser fazer um monte de merda, se quiser roubar, se quiser matar, ok, porque vai cumprir o objetivo de fazer a vontade da própria pessoa. Só que essas vontades, num mundo de pecado, elas são orientadas ao pecado. Então as pessoas têm vontade de roubar, matar, adulterar, mentir, se prostituir, sei lá, um monte de coisa. E fazer isso é egoísmo, mas não é amar a si mesmo. Inclusive é o oposto nesse caso, né? O amar a si mesmo nesse caso seria abrir mão destas coisas ruins todas em nome de uma vida mais elevada para si mesmo. E também, obviamente, isso implicaria numa vida melhor para os outros ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho e da igreja e todo mundo e tal, etc. Mas o motor seria o amor a nós, não o egoísmo, né? Então, é muito interessante isso, assim, e muito se engana quem pensa que é fácil a gente se amar, que passa por a gente se aceitar, se perdoar, identificar os nossos próprios defeitos e limites, mas não de uma forma cruel com a gente mesmo, para a gente também poder, inclusive, olhar para o outro com um pouco mais de misericórdia e olhar para Deus de uma forma mais humilde, não negando que às vezes existem tensões entre nós e Deus, a gente não entende por que ele faz o que ele faz do jeito que ele faz. Mas mesmo sem se entender plenamente, ou entender o outro plenamente, ou entender Deus plenamente, a gente pode amar a si mesmo, o outro e a Deus, pelo menos num grau pequeno no começo, depois a gente vai amadurecendo e crescendo, até que Cristo se forme em nós, ou até que essa maturidade em Cristo ela vá se aprofundando e a gente vá se tornando pessoas mais sábias, mais amorosas, mais verdadeiras, mais transparentes, menos focadas em grana e sexo e poder e status e mentir, e conquistar isso e aquilo, que no final representa muito do que a humanidade busca e muito assim de ilusão e miragem mesmo, no caso, né? Que é uma coisa que promete a vida, mas que entrega a morte e que cobra de você o preço de você pecar para conquistar aquilo que você pensa que você quer para você ser feliz. E quando você desfruta daquilo que você quer, que é pecado, e pensando que você vai ser feliz, você só se torna um escravo e uma pessoa desprezível, né? Essa aqui é a verdade. E tudo isso está um pouco implicado aqui na discussão de Jesus com esse fariseu, né? Muito provavelmente eu não consegui assim, expor com profundidade as questões da forma como eu gostaria,
Mas espero que as minhas reflexões possam fazer bem a você que ouviu até aqui. Tudo bem? Beijos e abraços aí. Um feliz sábado. Até mais.